Pronto, então vamos partilhar, continuar o texto, de onde a gente parou. Vai responder, né? Terminando de dizer que eles estavam causando cansaço na Malvina, animosidade. Denise, desliga o teu áudio, que está tossindo aqui. Aí vamos entrar para Gracindo aqui. Deixa eu botar mais tela. O Gracindo vai responder ele, dá gargalhada e fala: nós ouvimos com respeito à sua exposição, enquanto meditávamos nas suas palavras. Deve haver um motivo pessoal de sua parte para ter aderido aos Vingadores, pois que, do contrário, não participaria de uma luta que não fosse sua. Aí eu deixei o Vingadores em negrito, porque os Vingadores, os Justiceiros, eles são do mesmo grupo. Esses Vingadores não é da Marvel, tá? É a turma que é chamada, que eles se chamam de Justiceiros, e eu vou mostrar já já. Já comentei com vocês também já uma vez, porque, na verdade, vai ter um capítulo que vai se chamar só os Justiceiros. Mas eles vão aparecer ao longo do livro. Então, esse espírito que sofreu nas mãos da Malvina naquela encarnação que passou, ele vai contar a história agora. Inclusive, nessa hora, ele fica com ódio. Então, diz que, naquele momento, o rosto da médium tornou-se verdadeira máscara de ódio, enquanto os olhos esbugalhados nas órbitas eliminavam vibrações de cólera contra o orientador, contra o Gracindo, né, que está dialogando aí na história, e tentava agredir o espírito, a médium, com socos, que foram impedidos de alcançar-lhe o corpo, graças à emissão de ondas do irmão Cláudio, aquele técnico em produção de ondas vibratórias de saúde e paz. Bom, aí eu vou mostrar uma foto que não é bem o que está acontecendo, mas só para a gente ter noção, que você vê que vê o espírito, né, que é modificando o rosto da médium, só que o dialogador aqui ele está encarnado, né? Está mostrando ele bem, e na verdade não é. Tá? O Gracindo estaria desencarnado e o Cláudio vai aplicar o passe na entidade, não né, no dialogador, então, no caso, que aqui ele está inspirando nessa foto, estão inspirando o que a gente chamava de doutrinador antigamente, né? Agora fala dialogador. E ele falaria as palavras corretas. Só que aqui, no momento da cena que nós estamos contando, o espírito está lá desesperado, com raiva, modifica o rosto da médium, e aí também o Cláudio vem para aplicar passe para acalmar o espírito. Aí a entidade vai contar a história. Ela continua. Essa miserável estava em Corinto, em 1571. Eu pertencia ao Império Otomano e fui convidado para a Batalha de Lepanto. Pessoalmente, eu vivia na cidade de Pátria, no sudoeste da Grécia. E depois da batalha, com a vitória dos cristãos, né? E ele era do lado contrário, eu fui transformado em escravo dessa infame que, então, católica, maltratou-me até a morte por exaustão. Desde então, temos nos reencontrado uma ou outra vez, e a miserável sempre me escapa. Agora que faço parte do grupo dos justiceiros contra a infame, crucificado, disponho de recursos valiosos para arrebatá-la e conto com a ajuda de amigos da nossa região. Então, a história dos justiceiros tem sempre contra o Jesus, né? Contra o infame crucificado. E aí eu vou falar que um pouco desse capítulo, que é os justiceiros, vai explicar quem são esses espíritos, né? Já aparecem em vários livros de vários autores espirituais, não só do Manuel Filomeno de Miranda, mas tem muito médium que escreve falando sobre eles. Alguns chamam até de dragões. O André Luiz uma vez comentou sobre os dragões, que seriam mais ou menos a mesma turma. É que todos os que estão nas trevas e querem fazer revolta e são os que querem se vingar, né? Esses justiceiros, eles falando aqui, é um grupo de vários espíritos inferiores que se dizem injustiçados pela divindade. Esses têm em comum isso, a raiva contra Jesus, contra a divindade, contra qualquer coisa que fala de lei divina, que eles têm esse ódio específico. Eles residem numa região pantanosa que imita o inferno tradicional. Então, lá eles construíram recintos dedicados a punições, prisões terríveis, tem tortura, instrumento punitivo de tortura, tem ambientes apavorantes, e dentre eles elegem os mais perversos para formar um tribunal de justiça. No capítulo 11, nós vamos ver que tem até turma com poder de polícia. Parece filme que a gente vê esses filmes de televisão, quer dizer, filme que tem um vilão e a turma do vilão.
Olha, é tudo que eles contam. Acho que esse pessoal que faz esses filmes vai lá, se inspira lá no umbral, lá na parte das trevas e volta, porque é exatamente o que consegue colocar nas telas. Eu fico impressionado, que parece que a gente está vendo um filme. Esses justiceiros, eles ensinam técnicas de obsessão e vingança. Então, eles vão arrebatando esses espíritos para poder fazer parte do grupo deles. Aqueles que já desencarnam revoltados, com ódio, e ficam vagando, eles pegam na mesma em sintonia, lógico, né? Eles têm até aparelhos que eles medem a sintonia para poder pegar, olha, esse é do nosso, e eles captam a pessoa e levam para fazer as maldades que eles querem que façam com os encarnados, né? Também com os desencarnados. Temos aqui uma foto que eu tirei da internet, eu vou mandar uns links depois para vocês, de onde eu tirei essas fotos, é que mostra, tipo, é que eu tenho uma cena de um desses livros, esse que está lá no alto, como se fosse um formato de demônio, né, de diabo, com chifre e tudo. Existem vários locais, eles fazem umas constatações que esses espíritos se transformam e ficam enormes. Alguns falam que eles têm quase 3 metros e mostram essas figuras apavorantes, que é aquela folclore, né, da cultura popular, que aquele é o diabo. Então, e os outros espíritos, que são os inferiores, desesperados, que estão lá vagando, obedecem tudo que ele fala, né? E aqui nós vamos ver, quer dizer, aqui não vai aparecer, não, depois nós vamos ver, mas eu também vou mostrar um pedacinho do livro Libertação, de André Luiz, que tem uma cena dessa. Então, à medida que essa entidade, esse aqui que é a Malvina, que não era naquela época, né, que ela era católica, ela maltratou, essa entidade vai falando, à medida que ela vai falando, as últimas palavras foram ditas com dificuldade e horror. E o rosto da médium continuou em transformações deformadas, como se fosse de cera se desmanchando sob a ação de alguma força de calor. Então, Miranda vai dizer que eles viram o irmão Spinelli se aproximar de Amália. E aí a Amália começou a exteriorizar pelo nariz e os lábios entreabertos uma alta dosagem de ectoplasma que se alongou até a Malvina e lhe envolveu a face. Aí agora eu vou deixar uma observação, porque hoje à tarde eu peguei o telefone lá da editora desse livro, lá da Bahia, e liguei, porque eu estou com essa pergunta há um tempão e a gente não conseguiu resposta. Eu falei, eu vou ligar, eu consigo o telefone, vou ligar para lá e perguntar. Por quê? Essa errata aqui na página 70, eles falam para trocar. Eu botei aqui como está no livro, tá? A Amália vai exteriorizar o ectoplasma e vão ver a face da Malvina, que estava, pelo que eles estão contando para cima, estava, né, com a entidade deformando como se fosse cera, até então estava falando da Malvina. E aí, vindo a Amália fazer essa ajuda, pelo que a gente entende, o texto está correto. Só que na errata eles mandam a gente trocar aqui o nome da Malvina com a Amália. Aí eu falei, aí vai ficar sem sentido. Então, o que eu fiz? Eu liguei. Aí consegui falar com uma pessoa que faz parte do grupo de revisão. O que ela falou? Porque já tem um tempo que eu já falei isso aí, depois que saiu errata, eu falei com a menina aqui do grupo lá, que era do Sueli, aquele grupo que estuda esse livro, falei, olha, tem uma coisa errada na errata, porque se trocar isso na página 70 vai ficar sem sentido. A menina também, a Gisele, concordou comigo e falou, realmente, vamos mandar para lá, para a editora. Já tem mais de mês aí, né? Porque eu já estou lendo esse livro desde o começo do ano, desde o ano passado, sei lá. E aí, o que aconteceu? Ela mandou a resposta e essa menina da editora falou a mesma coisa. Nós estamos já aguardando, porque isso foi enviado para o Divaldo, aguardando o encontro dele, para ele perguntar ao Miranda, para chegar a essa resposta. Se realmente nesse trecho tem que trocar, ou sei lá o que eles vão falar sobre isso aí, porque se a gente troca, vai ficar sem sentido. Então, eu vou aguardar. Ela falou que até a semana que vem deve sair essa resposta, eu vou aguardar. Se tiver alguma mudança, de qualquer maneira, eu vou dizer para vocês o que eles vão colocar, porque eu recebo sempre desse grupo da Gisele, desse grupo que estuda nas quartas-feiras, eu recebo sempre todas as novidades e todas as informações do livro, eles mandam, eu recebo. Então, o que acontece? A gente vai ficar com essa informação, que a Amália vai exteriorizar o ectoplasma. Aí a gente também pensa assim, gente, eu nunca vi esse livro algum. Aí eu perguntei para a Gisele também, mas que ela sempre manda antes para a gente mandar a pergunta, e eu falei, olha só, vocês, ou você ou a Sueli estava viva ainda, pode me responder o seguinte, eu nunca li em nenhum livro que uma médium desencarnada vai exteriorizar ectoplasma lá no plano espiritual. Então, essa é uma informação nova, né? Aí ela falou para mim, isso nunca foi relatado em livro algum. Então, confirmou
que o que eu estava desconfiada. Então, o que a gente fica, né, pensando? Bom, que isso pode acontecer. Então, ninguém até hoje falou, que também não é uma coisa bem específica, né? O que mostra aqui que quando ela envolve a Malvina com o ectoplasma, ela vai fazer com que, vai ajudar, porque logo, logo ela vai, isso é uma doação de energia e isso dá força para que a Malvina possa se recompor, né? Vamos continuar aqui, depois a gente comenta mais, porque eu também tenho outras coisas sobre esse assunto. Então, o que vai acontecer? Depois, poucos minutos depois, o comunicante, né, a entidade, transformou a Malvina em um ser lupino. Então, eles vão se transformando, eles vão envolvendo, para não deixar de deteriorar, porque estava desmanchando, né, o rosto. Lógico que não é o rosto da média de verdade. Aquilo ali é tudo perispiritual. E aí ele vai transformar, vai aparecer a forma lupina, lobo, né, babando e emitindo sons terríveis. Ele foi ficando com ódio, com raiva, né, e vai se mostrando aquela parte animal que todos eles dizem que quando o espírito é muito parece tipo um predador bem, né, bem não sei, não é com raiva, não sei qual é o sentimento que eles colocam quando o espírito está, que ele se transforma em ser lupino. Inclusive, tem várias outras passagens para se transformar em ser lupino. Aqui ele mostra que começou a emitir sons terríveis, e aí vai acontecer uma outra coisa que vai até impressionar o Miranda. Vão ter cadáveres, um odor pútrido de cadáver invadiu a sala. E aí ele vai ver se levantar, cena de filme de terror, os espíritos em estado lamentável de decomposição, como se nos encontrássemos num cemitério e esses espíritos saíssem das sepulturas em sombras, compondo um bando macabro de gênios do mal, sob o comando dessa entidade comunicante. Então, imagina aquela cena de um monte de zumbi saindo do chão, né? Como se tivesse, que ele fala, saindo da sepultura, e se encontrando, como se estivesse saindo do chão, que ele fala, né? Em decomposição, e essa entidade gritava para eles expressões que eles não estavam entendendo, incompreensível, como se fosse para agredir eles, instigando eles para agredir, né? Então, é agora o que a gente vai ver? Rapidinho, eu vou falar aqui uma explicação da Eulália Bueno, que é outra também que faz parte desse grupo, que a Sueli fazia parte, a Gisele. A Gisele primeiro vai dizer o seguinte, uma coisa interessante, que a médium encarnada, quando ela está em desdobramento, ela faz um intercâmbio com o espírito manifestante para que esse espírito tenha o choque anímico. Isso vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, a médium fornece o fluido magnético para que o espírito receba esse choque, que com esse choque ele vai cada vez se tornando mais, vamos dizer, mais humano, né? A Eulália vai falar que acontece. Como a Malvina tem muitos séculos de ligação com o obsessor, com essa entidade, então ela já tem essa ligação, né? Isso já era uma coisa que fazia com mais facilidade, tanto para ele poder se manifestar, né? E ela assim, ela podia até doar da sua energia, né, do seu ectoplasma, e ia funcionar mas ela também funcionou como uma entidade maternal, envolvendo e acolhendo esse espírito obsessor. Daí ele vai amansando, né? Então, a Eulália vai dizer que a reunião mediúnica ela é feita no plano espiritual para ter mais segurança, porque muitas vezes os encarnados, eles não, na hora que estão na vigília, eles estão mal preparados, ficam pensando em outra coisa. Então, essas reuniões que são mais intensas, eles costumam fazer no plano espiritual, levando os médiums encarnados em desdobramento para ajudar. E aí, nesse caso do ectoplasma, a Eulália também vai dizer que essa doação do ectoplasma serviu para que a entidade descarregasse todas as suas impressões, sabe? As formas, inclusive essa forma lupina, que isso já estava tudo guardado, né? Aquela raiva, aquele ódio, e permitiu que esse espírito recuperasse a sua forma quando vai doando, que a gente vai ver que ele vai se manifestar depois sem a forma lupina. O ectoplasma é usado nas reuniões mediúnicas para esses espíritos porque eles são muito materializados, muito densos. Então, eles se identificam mais com o campo biológico do que com o campo espiritual. Então, esse ectoplasma serve para os dois planos, no caso, né? Quando tem reunião para os dois planos. Quando faz materialização, a gente sabe que usa ectoplasma. O ectoplasma, gente, está na célula, só para lembrar, a célula é membrana, citoplasma e núcleo, né? E o ectoplasma, ele fica na parte líquida do citoplasma, que fica mais para fora, por isso que chama ectoplasma.
Porque ele fica... Antigamente era bem mais simplesinha a célula. Eu andei estudando hoje, e depois posso até mandar para vocês um pouquinho do que eu estudei explicando, que ele faz parte da célula, mas fica aquela parte mais densa, mais viscosa. Tem uma parte mais aguada, vamos dizer, e a outra uma parte mais fluida, e a outra que está mais para fora seria o ectoplasma. Então, essas foram as explicações que eu tive, tá, em relação a isso. Podemos continuar mais um pouquinho para poder seguir, ou vocês querem comentar? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Já teve esse contato sobre seres lupinos? O que vocês já leram sobre isso? Tem outros livros que aparecem isso também, né? Quem pode falar? Ninguém viu mais nada sobre isso, não? Sultane, tem alguma coisa nos livros do Robson Pinheiro a respeito desses fenômenos, né? Nos Senhores da Escuridão, se não me engano. Dragões. Né? A respeito disso. Eu não li muitos, não. Eu li só Dragões e mais uns outros dois, eu acho, mas também fala muito desse pessoal aí, junto com essas transformações, essas deformações perispirituais, né? Sim. Bom, as explicações que eu tive são desse pessoal da live. Então, são eles colocando, inclusive eu vou botar no final aí nas referências os livros que eles colocaram, para quem quiser entender melhor. Só que também tem um livro que eu tenho que eu ainda não consegui ler, que é o do Espírito, Perispírito e Alma, do Hernani Guimarães de Andrade, que eu tenho aqui, ela também coloca isso, deve ter mais explicações sobre o perispírito, porque isso aí são coisas específicas, né? Então, a gente não pode dizer que isso nunca existiu ou não tem, porque também ninguém aqui é estudioso específico de como funciona o perispírito. Tem gente que fala muita coisa, mas não dá para você ficar descartando que pode ser, pode não ser. Então, essa é a explicação da Eulália, eu tenho aqui, que eu peguei agora à tarde, que eu tinha esquecido até de rever a live, que era a live do capítulo 5. Eu vou colocar, então, aqui agora, o que eu tenho do livro Libertação, que é o livro do André Luiz, que tem até um desenhozinho aqui, é o que eu comentei com vocês. Ó. É o capítulo 5, Operações Seletivas, vai falar da licantropia, que é justamente essa transformação. É uma mulher que foi... eu estou com o texto aqui. Ela foi... Vocês estão vendo aí? Será que se eu ver... Eu vou abrir o texto, ver se vocês vão ver, continuar vendo o desenho. Está vendo o desenho? Sim. Então, vou ler rapidinho. Nesse capítulo, o André está andando com o orientador Gúbio. Então, ele está no meio dessas pessoas aí. O que acontece aí? Eles têm aí um tribunal, né? Aí tem lá os três, que aí esse é um outro tipo de tribunal. Eles botam umas roupas meio imitando religiosos e coisa e tal, mas está lá o pessoal todo lá embaixo, tá vendo? Até que tem um meio de lobo aqui embaixo, que no caso ele deve ser a mulher quando ele fala, e é efeito do hipnotismo sobre o corpo perispírico. Ele vai falar, eles estão ali, estão conversando baixinho, porque o juiz está lá falando, está lá ameaçando todo mundo, ele fala: André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio, nesse lugar que estão nas trevas, vieram ter aqui obedecendo às forças de atração, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados, em tarefas de renunciação e benevolência. Em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, essas pessoas estavam com baixo teor vibratório, né? Através de delitos reiterados, ociosidade impenitente ou de deliberada cristalização no erro, eles não encontraram senão um manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam. Então, assim que morre, as pessoas já atraem aqueles seres que se afinam, né? Com a mesma sintonia. E agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas, que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o cerebro dos corações desprevenidos e maliciosos. Aí eles puderam ver o juiz,
que estava fixando sobre uma mulher as irradiações que emanavam do terrível olhar. Continuando no texto, né? Ele vai falar, o juiz. A sentença foi lavrada por si mesma. Você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Então, à medida que ele repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, do lobo, né? Notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz, né, aquela curva do nariz, curvou-se espontânea para frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispíritico. Gubbio acrescentou, temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembra-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tornando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Então, o que acontece? Como o perispírito é muito plástico, quando eles influenciam a mente daquela pessoa que tem culpa, essa mulher tinha matado acho que 4 filhos, uma doideira na história no livro, a gente vê. Aí ele começa a falar, aí ela diz que não tinha culpa, daqui a pouco ela começa a falar, eu quero sim, eu disse que queria beber, eu acho que se envolveu com o negócio de bebida também, e ela começa a falar e começa a se sentir culpada, e ele consegue transformar ela em lobo. Então, sai com formato de lobo, ela não vira lobo, né, gente? A gente sabe. O formato do perispírito vai alterando e depois, assim, num dia que ela conseguir enxergar melhor, como vai acontecer aqui com o nosso amigo, a pessoa vai voltando à sua forma. O que aconteceu? Quando envolveu ali também com aquele ectoplasma que a Amália vai jogando e a própria Malvina colhendo ele vai começar a voltar à forma. Deixa eu ver a hora. Já a gente vai ter que parar. Eu pensei que eu ia parar aqui, mas vou dar uma esticadinha. Eu ia parar no suspense. Então, nesse momento, que está nesse tumulto, nessa situação aí super tensa, o venerando espírito Eurípides Barçanufo apareceu, nimbado de claridades espirituais, e acompanhado por diversos luminares da espiritualidade que modificaram a psicosfera ambiental daquele local, né? Eles fizeram paralisar a agressão dos sofredores imbecilizados. Então, o Eurípides vai fazer tipo uma mágica. Ele chega, já muda a psicosfera junto com os amigos dele, e ele é um espírito de escola, né? Ele vai mudar e eles vão paralisar. Estava todo mundo já, aqueles espíritos saindo debaixo, né? Como se saísse do chão, e aí para todo mundo. O que o Barçanufo fez? Ele mudou o tom da conversa, junto com aquela entidade, e vai se acercar perto desse chefe, né, que é essa entidade em loucura, falando-lhe docemente sobre Jesus, explicando que o mestre buscava desde há muito tempo, e aquele era o momento preparado para o seu retorno ao rebanho. Miranda relata que era constrangedora a cena em que a luz do amor envolvia o alucinado, perispiritualmente degenerado, agora voltando à forma humana de que se utilizava. Então, a forma lupina foi saindo, e à medida que ele foi escutando o Barçanufo, ele foi modificando. O Barçanufo continua. Você, como todos nós, somos filhos de Deus, que nunca nos abandona e que nos entregou a Jesus para conduzir-nos docemente ao seu rebanho. Naquele estado, a entidade passou a chorar em forma de urros, no que foi acompanhada pela malta intensa de escravos mentais obsidiados pelas suas forças maléficas. Então, agora você vê, esse monte de espírito que está ali, eles estão obsidiados pelo que eles chamam aí de chefe. Então, ele era o chefe, carregava mais um monte de espíritos juntos, também dementados, né, e desequilibrados, para poder fazer cada vez mais maldade. E aí tu vê que quando ele começa a chorar, todo mundo começa a gritar, uivar, né? Imagina como é que são essas manifestações. E então, Barçanufo vai continuar. Jesus é sempre amor e misericórdia, e compreende a fraqueza do barro orgânico das reencarnações envoltas em orgulho e despropósito, responsáveis pela fraqueza moral de todos nós. Então, ele vai continuar falando para ele, tem bom ânimo e recupera o tempo perdido a partir de agora, neste reduto de socorro erguido em nome de Jesus.
para que recomeces o processo de evolução interrompido pelo ódio e desejo abominável de vingança. Em seguida, continuando aí na reunião, enquanto Barçanufo está falando com ele, entrou um venerável espírito que lembrava os rabinos terrestres. Porque vocês devem lembrar no começo que ele falou que a luta era entre cristãos e os outros que não eram cristãos, e era uma turma que seguia como se fosse os rabinos, que eram, não sei se eram os muçulmanos, que eles comentaram, que acho que era o muçulmano que também estava nessa guerra, e eles perdendo, ele não era cristão, aí quem vai vir acudir ele? Um rabino, e aí esse rabino, parecendo atender o pensamento de Eurípides, estendeu os braços ao comunicante combalido e o desentrelaçou dos fluidos da médium. Ele vai desentrelaçar porque ele estava ligado à médium, né? Ele tira dos fluidos da médium a Malvina, conduzindo esse espírito a alguma sinagoga espiritual, onde recomeçaria a sua trajetória de redenção. Então, ele ia ser cuidado, tratado lá. E continuar o tratamento, né? Porque ele não saiu daí já se arrependendo. Na verdade, ele foi tomado pela energia, né? Isso aí depende muito do tipo de condução que ele vai levar para lá. A gente tem vários relatos aí, não é assim que também vira mágica, ele chega lá e já mudou e já fica um bom espírito. Isso é tudo feito com muito trabalho, muito do tratamento espiritual para que o espírito mude, né? Essa entidade que foi obsessora tantos anos, mais de 500 anos, né? Foi em 1570, veio até hoje, quase 500 anos, mais, né? Quase. E aí, no caso, ele desde essa época já querendo obsediar elas, na verdade, ele não muda fácil, muda rápido, mas ele já foi levado. Então, em seguida, os espíritos auxiliadores que se encontravam na sala recolheram com carinho aqueles outros espíritos, os espectros abobalhados, que gritavam e choravam dolorosamente. Né? Ficassem o chefe deles, então fica aqueles gritos, eles desequilibrados, desesperados. Né? O Miranda diz que se encontrava em profunda concentração, como todos os demais, quando terminou isso tudo, né? Porque jamais tiveram a oportunidade de participar de alguma experiência daquele porte. O Miranda ficou com aquele negócio daqueles espíritos saindo do chão. Ele vai perguntar o Spinelli em seguida. Então, ele ficou pensando naquilo ali, jamais tiveram a oportunidade de participar assim. Então, ao final da reunião, Malvina recebeu passes reconfortantes para recuperar a lucidez bastante abatida. E a reunião foi encerrada com oração comovente de gratidão aos céus por todos os sucessos daquela hora. Falando em hora, eu estou vendo aqui que faltam 5 minutos e eu acho que a gente vai ter que parar aqui de ficar comentando o capítulo. Eu acho que avançamos muito, que eu achei que a gente quem não ia avançar até aqui. Agora, no texto, eu coloco quem é Eurípides Barçanufo, tá? Vocês vão ver que foi um espírito, foi considerado um dos maiores espíritas do estado de Minas. Ele morreu com 38 anos com essa pandemia da gripe espanhola. Então, você vê que ele foi lá, foi cuidar das pessoas, e ele nasceu em maio de 1880 e faleceu em novembro de 1918. Mas porque ele foi cuidar das pessoas lá na gripe, que estavam sofrendo da gripe espanhola, e acabou vítima da gripe e faleceu. E aí eu coloco em seguida o vídeo da vida dele, que é muito legal. Inclusive, eu estou acabando de assistir. Vai ter um vídeo assim, que conta tudo desde o começo, como é que ele foi virando espírita e tudo. E tem um outro, eu vou mandar um outro link, que é uma coisa que é o seguinte: tem um instituto, chama Instituto Eurípides Barçanufo, e eles cuidam de mais de 180 crianças. Uma vez até já coloquei para umas pessoas conhecidas. Então, nesse local, se você clicar no link que eu vou mandar, você pode escolher apadrinhar uma criança por R$ 20 por mês. Aí eu cliquei, você pode botar uma, duas, três, cada criança é R$ 20. Então, você se comprometer de você. Aí você bota lá se você quer conta, cartão de crédito, que for. E aí você vai cuidar, ajudar uma criança a ficar nessa escola, que nessa escola seria onde eles têm lá o dia inteiro, e aí diz que eles não ficam participando de ficar na rua, né? A criança ficar abandonada e tudo retirada, e também dando comida, dando roupa. Não é uma mansão no caminho, mas é uma instituição que cuida lá em Araraquara. Teve bastante problemas lá em Araraquara no negócio da pandemia, mas eu vou passar para vocês. Então, vamos falar aqui agora, nos últimos 3 minutos, quais são as dúvidas que vocês têm para a gente poder trabalhar. Vamos continuar esse capítulo na próxima aula. O que vocês acharam aí, gente? Falem, por favor. Foi ótimo, o Sutânia.
esclareceu bastante essas reuniões, né? Que a gente, de vez em quando, a gente fica imaginando e fica até um pouco assustada. Meu Deus, será que isso, como é que isso acontece? Né? E não sabe nem como é que resolveria isso, né? Eu comecei a ler um livro da Ivone, que ela começa, não nessa reunião, mas indo, se deslocando para uns lugares assim tão medonhos como esse dessa reunião que foi aparecendo. Então, eu até parei de ler o livro, porque fiquei um pouco assustada. Como às vezes eu sonho muitas coisas, eu fiquei com medo de sonhar aquelas coisas que ela estava, da Ivone Lara, né? Então, é muito bom esses esclarecimentos que você está dando para a gente. Foi ótimo, pelo menos para mim foi. Isso tudo eu peguei das lives, né? Eu vou estudando pela internet, mas vou pegando dos comentários dele, e esclarece bastante mesmo. E essas reuniões, como elas têm um suporte, né, para todos os médiuns, como nós somos assistidos, né, os médiuns nessas reuniões, né, diante dessas coisas todas, que você chega a ser fora do imaginário, né, que é uma coisa assim tão surreal nessas transformações, né? É bem interessante. E nesse caso desse livro também, os espíritos super iluminados, né? Eu achei muito interessante. Para eles conseguirem, né, eles têm que ser assim, bem superior. Eurípides Barçanufo, né, vem alto assim, nível. Vai aparecer todo mundo ainda, vai aparecer o Tom Bezerra, até Maria de Nazaré vai falar com a gente aí. Eu fiquei impressionado, por isso que a gente vê que esse livro trouxe muito ensinamento. Mas é essa proteção mesmo, porque quando você vê que eles querem cuidar de uma pessoa que está auxiliando muitas pessoas, né, que é o caso da Malvina, e já estava passando bastante tempo nesse sofrimento, ela tem que continuar servindo como médium para casa. Então, eles querem que ela se mantenha com saúde, né? E aí eles iam interceder. Mas é assim, sempre... com ajuda. Eu achei bem interessante isso, né? Porque eu fiquei assim, caramba, coitada da médium, né? Ela não vai aguentar mais. Aí, justamente, a Eurípides vem para barrar o espírito, até para não consumir o fluido vital dela, enfim, né? A vitalidade da médium, né? Achei bem interessante. E já estava. Aí ele falou que estava sempre encontrando com ela, e tu vê que eles viram que o outro está encarnado, e eles viram isso aí, eles ficam instigando o cara a ficar se insinuando para ela, e ela sente, porque a pessoa não está sentindo diretamente, esse é o Duque de X, mas só que aquele negócio, a gente, poxa, tem uma afinidade, e eles instigam a parte ruim dele, porque eles falam, ele tem isso nele, nós pegamos isso, fazemos ele ficar fazendo gracinha com ela, aí ela se estimula, aí ela fica triste, porque ela não tem companheiro, né? Aí, naquele caso, diminui desânimo. Tudo eles mexem com o emocional, mexe com o corpo, faz com que ela sinta dor, porque aí ela desiste de trabalhar, ela não desiste. E o que é legal é que ela fala, eu vou continuar, porque eu sei que isso é coisa que eu estou precisando resgatar. Ela tem essa consciência. Agora, ela vai acordar? Até a Carla me perguntou mais cedo. Mas ela não está tendo consciência disso? Por exemplo, está lendo o livro. Os nomes, gente, isso eu esqueci, não sei se eu não falei. Os nomes, só dos benfeitores que não são fictícios. Os nomes todos são fictícios. Doutor Eudalbo, até o Marcelo Show na live do livro fala assim, o Miranda ele é muito criativo para os nomes. Então, é o Dalbo, a Miranda, a Malvina, a própria, não sei, a Amália, mas tem vários nomes aqui, esses nomes que aparecem são fictícios porque eles não vão mostrar quem é a médium que está lá, né? Que todo mundo desconfia que é na Mansão do Caminho. Mas ela, com certeza, quando leu o livro, até a Carla me colocou, mas será que ela não viu? Deve ver, né? Porque ela está vendo que ela está com dor, está com isso, está com aquilo. Então, fazendo um trabalho, com certeza ela pode ter se identificado. Mas, conscientemente, pelo que eu leio em todos os livros todos, quando o médium em desdobramento sai para o trabalho, ele, quando acorda, ele não fala, essa noite eu fiz um trabalho, uma reunião assim. Ele não tem essa consciência, porque fica na mente, a mente está no espírito. O cérebro está no corpo, e ele não registra da mente para o cérebro, existe uma barreira. E aí a gente só vai lembrar quando a gente sai do corpo. De noite a gente sai, está dormindo, a gente saiu, aí lembra das nossas encarnações, a gente lembra do que a gente está fazendo, encontramos com os afetos, com os desafetos. Então, nesse momento, a gente consegue lembrar, mas quando você volta, ela acorda, ela não vai ficar lembrando de tudo, ela pode lembrar que
até participou de uma reunião, passar na cabeça, mas não vai saber certinho. Ah, o cara era aquele que eu matei, puxa vida. Então, assim, fica difícil. Ela sabe, identifica a situação, só que, ao mesmo tempo, ela está aceitando com resignação, ela estudou e tudo, mas ela não vai ter a consciência exata do que está acontecendo. Com certeza, ela sabe que estão trabalhando. E pode até, dependendo do efeito que ela tem, de visualizar alguns espíritos andando, né? E ver, como o próprio Divaldo vê tudo. E, Su, assim, vou precisar sair, tá? Que tá em cima da hora. pode, faltam 3 minutos para a gente acabar. Então, mais alguma outra dúvida que a gente pode tentar ver para a próxima aula, porque ainda tem continuação aí, não tem muita coisa não. Agora vai entrar em outro assunto, o Spinelli vai esclarecer algumas coisas e vai entrar no assunto dos templários para a gente terminar. Eu acho que na próxima aula a gente vê o restinho do capítulo 5 e já um pouquinho do capítulo 6. Mais alguma, Eliane? Deu para entender direitinho? Não, deu para entender, esses detalhes são fantásticos, o que você também coloca para nós a mais é fantástico. Mas desde que eu comecei a ler o livro, aquela coisa, você expandir isso para o planeta é um negócio aterrador. Né? É isso. Penso a mesma coisa. A gente está tomando... Não é? Na verdade, assim, nós estamos tomando conhecimento, mas não adianta, não pode falar isso para muita gente. Não é qualquer pessoa que consegue, primeiro, entender, e segundo, aceitar que essas coisas existam, porque parece ficção científica, parece filme de terror, parece que nada disso existe, porque não tem espírito aqui do nosso lado. Enquanto nós estamos aqui agora, cada um de nós na sua salinha deve ter 1 ou 2 ou 3 assistindo a nossa conversa. Então, as pessoas não conseguem pensar nisso, que a gente também esquece disso. Nós temos isso, de vez em quando a gente lembra. Pior aqueles que não têm noção, não sabem, e não conseguem entender que a vida funciona assim, na sintonia. É a gente pensando e agindo o tempo todo, e a gente tendo que prestar atenção no que está fazendo, porque nosso roteiro está ali, e se a gente não seguir aquele roteiro, a gente sai tropeçando. Nós já temos conhecimento, quem fala muito vai exigir de quem já sabe. Então, nós não podemos falar, não sabia. Como eu já fiz tanta coisa que eu não sabia antes. Aí eu não me sinto culpada, porque eu não sabia mesmo. Então, agora, a gente tem noção. Então, a partir de agora, o que a gente pode fazer, que eu acho legal, e que eu faço? Quando eu vejo uma brecha na pessoa, eu toco, olha o pensamento, eu vou falando, começando assim, né? Começo por Jesus, começo a falar pelos pensamentos, porque se você vai falar assim, olha, mas tem um monte de espírito aí que está causando isso, eu falo sim, que a pandemia ela foi causada pela quantidade de pensamentos ruins que estava todo mundo emanando, e aí o vírus cresceu por causa disso. Aí eu costumo falar desse jeito, porque, foi o vírus, não, Deus não mandou nada, fomos nós que criamos. Então, dependendo do que você colocar, a gente consegue falar uma coisinha ou outra, mas é a gente lembrar que nós não vamos morrer nunca, a alma é imortal, e estaremos aí. Vamos encerrar, porque já está faltando 1 minuto e a Carla tem que fazer a oração final. Vamos ver se ela consegue fazer a oração todinha. Vamos lá, Carla. Amado Jesus, procurando-te a luz divina no Evangelho que nos deixaste, queremos ser mais úteis. Agradecemos, Senhor, o amparo que nos dispensas e contamos com teu auxílio para que sejamos amanhã melhores que hoje. Obrigada por essa reunião maravilhosa, obrigada pela inspiração dos bons espíritos e que nós possamos continuar esse trabalho em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Um beijão bem grande. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Prazer estar com vocês aqui de novo. Saudade de todos. Saudades.